A gente não cansa da nossa missão de ver o Brasil um país mais cidadão por meio do ensino do direito. E hoje nós estamos aqui para entrevistar a Isabela Leonel, que é professora contratada e tem muitos contratos. Na verdade, é uma história longa, mas que em pouco tempo você vai ver todo esse resumo aqui, como compilar, né, o mundo em 40 minutos. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. Isabela Leonel Sereda. E hoje nós somos o Direito na Escola Cast. Seja muito bem-vinda, Isabela. É um prazer receber você aqui para contar essa história que eu já ouço há muito tempo. E há pouco mais de 3 anos eu consegui acompanhar de perto e fiquei muito surpresa com o que eu ouvi e com o que eu vi. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade, no nosso episódio número 26, de conhecer um pouco mais sobre essa história. Seja bem-vinda. Conta pra gente como é que você conheceu o direito na escola. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar a minha história dentro de tantas outras histórias que a gente sabe que tem no direito na escola, mas eu acredito que essa minha história com o direito e com a educação e com os professores que inspiraram a minha vida, que estão no direito na escola há um pouco mais de tempo do que eu, me inspiraram a transformar a minha vida, de fato, a minha carreira, enquanto pessoa, enquanto ser humano, tudo que o direito na escola trouxe de importante para a vida da Isabela. E o engraçado de revisitar o passado, eu preciso dizer que eu fiz o direito com uma grande ambição de transformar o país. Eu era uma criança impetuosa, uma criança cheia de vontade, cheia de garra, até por ter vivido em um lar muito disfuncional, ter sido vítima de violência física, de violência sexual, ter sido vítima de bullying dentro das escolas, ter sido vítima de diversas situações de violência. Então, isso me impulsionou para o direito. Ardia em mim um senso de justiça muito grande. E quando eu fiz o direito, eu não sabia qual seria o meu caminho. Eu trabalhei com vários escritórios e cheguei a trabalhar com associações de proteção veicular, foi o início da minha carreira. E o engraçado é que eu mal sabia que associações eram instituições relacionadas ao terceiro setor, e aí começa a grande história com o direito na escola. Eu trabalhava com associações, fazia o atendimento, a parte documental, mas logo à frente eu acredito que isso veio de Deus. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, então eu acredito que num sopro de Deus o terceiro setor veio para o meu caminho. E eu repetia por diversas vezes, terceiro setor, eu vou ser especialista no terceiro setor, e eu não sabia o que era o terceiro setor, por incrível que pareça. A gente não estuda o terceiro setor na faculdade. E durante essas minhas transições de carreira, sem me encontrar nos escritórios de advocacia, muito crítica a determinados comportamentos que não tinham relação com o que eu esperava da carreira, eu fui buscar resposta no direito na escola, num curso de membros do direito na escola. Mas a primeira vez que eu tive notícia e que eu conheci o Lucas Andrade, eu não tinha R$90 para fazer o curso. E eu acho tão engraçado que se eu tivesse falado isso para o Lucas, ele com certeza teria me falado, não, venha fazer, né? Assim, conhecendo hoje o coração que eu conheço e toda essa equipe do direito na escola, eu esperei 2 anos para poder, de fato, fazer o curso do direito na escola, porque nessa época eu estava desempregada e a minha mãe estava muito doente, então as coisas em casa estavam difíceis. Então, na minha cabeça, o R$90 de curso de membro não fazia sentido naquele momento. Depois de 2 anos, isso em meados de 2016, depois de 2 anos, em 2018, finalmente eu fui fazer o curso de membros. E o legal é que tinham algumas pessoas que eu conhecia ali naquele curso de membros, e eu me inspirei demais. Eu olhava para o Lucas contando a história dele, como que o direito na escola veio a surgir na mente dele, como foram os primeiros passos dele vir para o Brasil e falar, essa é minha missão, é isso que eu vim fazer. E essa vontade, essa garra do Lucas acendeu uma fagulha no meu coração, acendeu algo diferente. E o mais legal é que quando o Lucas colocou as pessoas ali do direito na escola em cima desse palco, eu olhava a Denise, olhava tantas outras pessoas, a Fran, que já eram mais antigas, né,
do direito na escola e via elas sendo valorizadas em seus trabalhos, reconhecidas pela sua dedicação, pelo Lucas enquanto líder. E aquilo falou, uau, no meu coração. Eu falei, uau, eu quero fazer parte disso, eu quero estar no meio de pessoas que se ajudam a crescer, que fomentam isso uma nas outras e que principalmente tem esse papel que o Lucas teve na vida de tantas pessoas, de falar, vai, você consegue, vençam os seus desafios, você pode, vamos transformar, vamos incluir a matéria de direito nas escolas, vamos transformar o país. Então, aquilo mexeu muito comigo e, ao final desse curso, eu falei, nessa época eu já estava fazendo uma especialização no terceiro setor, né? Engraçado que a chave do terceiro setor virou muito rápido, eu achei uma especialização no terceiro setor, procurei o Lucas, já estava atuando um pouco na área do terceiro setor, eu falei, Lucas, eu quero contribuir com o direito na escola. Eu lembro, assim, claramente da imagem, ele na escadinha do Prolabore e a Grazi, e eu falei, eu quero muito contribuir com isso. Eu estou me especializando no terceiro setor e eu quero fazer algo pelas instituições, eu quero buscar, captar recursos para a gente conseguir expandir isso pelo Brasil. Essa é a minha força, é o que eu tenho para oferecer. E o Lucas, muito aberto a tudo, vamos fazer, vamos sentar, vamos conversar, me deu todo o incentivo. E daí veio o segundo momento que foi mais extraordinário desse meu engajamento com o curso, porque no curso de membros ele divulga sobre a pós-graduação que era feita à época no Prolabore. E duas pessoas que eu conhecia na época, né, desse meio nosso de advogados, falou exatamente assim, nossa, não faz a pós-graduação não, ela é muito digital, muito voltada para aplicativo, não tem nada a ver com educação, enfim. E aí eu fiquei assim, escuto essas pessoas ou sigo que o meu coração, a minha intuição, esse vínculo tão grande e imediato que foi gerado ali com as pessoas do direito na escola estão me dizendo, eu falei, quer saber? Eu vou chamar o Lucas para conversar, vou comentar com ele, vou escutar a opinião dele sobre isso e vamos ver o que vai sair disso aqui. E foi, conversei com o Lucas, né? Falei, Lucas, aconteceu isso e isso. Me falaram que o curso é mais voltado para o digital, e isso no pré-pandemia, né? O Lucas, que já falava de digital, era um maluco perante as pessoas que não entendiam essa virada que o digital teria. Ele veio, né, pioneiro com esse produto da pós-graduação, provocando os professores a migrarem para esse digital. E aí ele defendeu exatamente isso. Ele falou, Isabela, faça, você não vai se arrepender, o curso é inovador, isso. E pelo coração mesmo, pela vontade de estar ali no meio do projeto, eu fui fazer a pós-graduação, né, Lucas? Verdade. E, então, da menina ou mulher, não sei a época, que sofreu violência, que não tinha R$90 para pagar o curso, para mulher professora hoje contratada, né? Qual é o cargo que você tem? Hoje eu sou professora de graduação em 2 faculdades, uma na Faculdade de Sabará, na Faculdade de Direito de Sabará, e na Faculdade da Ânima, que é a FASEC, em Vespasiano, professora de Direito Empresarial. Foram os meus 2 contratos, os primeiros contratos como professora contratada, né? Mas, para além disso, foram vários outros negócios além desses que se desenrolaram a partir desse aprendizado aí com o direito na escola, que começaram ali, na verdade, com essa provocação da pós-graduação. E quando você falou com o Lucas que era para que pessoas estavam te influenciando negativamente quanto à pós, e você decidiu dar o primeiro passo e entrar, qual que foi a sua percepção? Realmente se confirmou esse ponto negativo ou você teve algo positivo ali dentro que vale a pena compartilhar? Na verdade, foi uma revolução na minha vida a pós-graduação. Eu tenho 3 pós-graduações, mas eu posso dizer claramente que a que marcou a minha vida foi a pós em docência jurídica. Porque não só a questão do digital que veio a se confirmar com a pandemia, mas a primeira aula já foi uma explosão de ideias na minha mente, porque o Lucas introduziu algo que eu acredito muito hoje também, que é a inteligência emocional, que foi o que trabalhou na Isabela
né, que sofreu violência. A primeira aula, o Lucas trouxe para a gente uma ferramenta que a gente chama de DISC, que é muito conhecida, onde as pessoas conhecem a própria personalidade e se identificam como dominante, influente, conforme ou estável, e mostra a roda da vida, né? Como está a sua vida de fato, quais são os aspectos que você está investindo mais. E na hora que eu mexi aquilo ali e olhei para a roda da minha vida, eu me choquei com o que era a minha vida. Aquilo foi mais um impacto, né? O curso de membro foi um e aquilo ali foi um impacto assim, muito grande da Isabela olhar pela primeira vez e entender quem ela era. Uma pessoa influente, que tinha as qualidades X de uma pessoa influente, mas precisava também corrigir e observar os desafios e as deficiências de uma pessoa influente. Quando você identifica o que você tem de bom e o que você tem de ruim, você consegue tratar. Enquanto você foge disso, você continua vivendo a vida sem saber quem é você. E aí teve esse primeiro impacto, e a segunda aula foi uma lista, uma bendita e abençoada lista que ele pediu que a gente fizesse. Quais eram os nossos planos para os próximos 10 anos? Eu nunca tinha pensado em escrever o que eu queria fazer da minha vida. Eu não tinha o menor conhecimento desse tipo de metodologia, acesso a esse tipo de metodologia. Hoje se fala mais nisso, mas naquela época não se falava tanto, era algo acessível apenas aos grandes, né? O Lucas trouxe isso para os pequenos. E aí eu fiz uma lista que tinham sonhos ousados. Não eram sonhos do tipo, quero um contrato X ou Y, coisas que são mais palpáveis para quem trabalha e conquista. Eu queria a minha casa, eu queria trocar de carro, eu queria a minha filha, eu queria fazer curso de inglês, eu queria trabalhar na Ânimo, eu queria ser referência no Brasil em terceiro setor. E olha só, eu nem tinha terminado a minha especialização. Eu queria ser referência no terceiro setor, eu queria viajar para o exterior, eu queria ter a minha casa própria. Então, foram listas assim. Você fala assim, tudo que uma pessoa quer hoje de básico para a vida, uma casa, um carro, casamento, a família, etc. E o mais engraçado é que dessa lista tem 2 coisas apenas, essa lista extensa, que eu ainda não realizei, que na verdade em decorrência da pandemia eu acabei não fazendo a viagem para o exterior que eu queria com o meu marido, e um segundo filho que eu pensei assim, para o futuro, talvez, mas em 2 anos... colocar isso no papel e ser motivada enquanto pessoa e me conhecer e conhecer o meu potencial dentro do programa e dentro da minha vida como um todo, me fez conquistar em 2, 3 anos tudo que basicamente uma pessoa que se forma e trabalha, planeja durante anos para conquistar. Eu não quero trazer nenhum tipo de mérito a isso, enfim, eu acredito muito na graça e no favor de Deus, mas... foi com muita vontade e com muita fé que eu escrevi tudo aquilo ali. E hoje poder dizer que, além de ter todas essas conquistas materiais, além de ser uma grande profissional hoje, formando no mestrado da Milton Campos, que é a maior faculdade de direito do país, com 2 contratos como docente, tendo promovido negócios relevantes para o projeto, eu posso dizer que... eu não esperava que nada disso fosse acontecer. E, para além disso, ainda me tornei referência no Brasil em terceiro setor, né? Eu preciso dizer que uma pessoa que nem conhecia o terceiro setor, em 5 anos, se tornou presidente da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de terceiro setor, que era uma cadeira muito relevante, ocupada por procuradores, por pessoas de autoconhecimento no Brasil. Então, ser referência em Minas Gerais e compor também a Ordem dos Advogados do Brasil em âmbito federal, sendo hoje referência em direito terceiro setor, inclusive contribuindo para a escrita de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema do terceiro setor, que pode impactar diversas instituições no país. Então, assim, foram coisas que aconteceram em 2, 3 anos que se a Isabela lá de trás falasse assim, Isabela, você acredita que isso aí vai acontecer? Eu não acreditava. São muitas mudanças, né? Desde filho, a cargos, a, enfim, resultados. 2, 3 anos. Vamos calcular exatamente. Você, então, fez o curso de membro em 2018.
entrou na pós, então, no ano seguinte, 2019, Foi né? em 2018, no segundo mesmo semestre. Então, Isso foi uma semana depois. Eu fiz o curso de membros Então, e você entrei. formou em 2019, eu me lembro mais ou menos. Então, você entrou em 2018 e o seu primeiro cargo veio quando? Então, fui para o jurídico da Ânima, fui convidada a trabalhar ali no jurídico da Ânima e foi uma experiência grandiosa e que me preparou até para contribuir com o projeto. Para quem não conhece, hoje a Ânima é a maior instituição de educação do Brasil, uma instituição referência e dona, né, administradora de tantas instituições de ensino de nome, como a própria Milton Campos, que a gente está aqui gravando o podcast. E quando eu entrei no jurídico, a minha mente se abriu. Aquela Isabela, né, oprimida, medrosa, que mal conseguia falar, né, nas aulas de pós-graduação. Era engraçado que tinha as aulas de jornalismo, de gravação de vídeo, eu mal conseguia falar, eu passava mal, eu sentia falta de ar. E o Lucas repetia, vai, você consegue, vai assim, né, desse jeito. Então, fui parar no jurídico de uma companhia de capital aberto para cuidar de uma instituição sem fins lucrativos. Aí você imagina o desafio jurídico de você administrar tudo isso e mapear todos os contratos aí existentes dentro do Brasil para estruturar essa instituição. Isso, né, foi uma validação, transformou a Isabela por dentro e completou a segurança, né, que me faltava ali. A pós-graduação me empurrou para aquilo e com o trabalho, 4 anos ali no jurídico, com grandes advogados, com um diretor fantástico, o próprio presidente da Milton Campos, que foi meu diretor durante anos, me desenvolveram realmente como uma potência na advocacia e eu acredito, com toda a simplicidade, com toda a humildade, que eu consegui absorver muito desses grandes juristas. Perfeito. Então, você conseguiu já no primeiro ano esse cargo nessa empresa de educação. No segundo mês. No segundo mês, esse cargo na empresa de educação. E depois, onde você ficou 4 anos. E quando veio o seu cargo de professora mesmo? Porque ali você trabalhava como advogada, projeto de educação. Inclusive, o Direito na Escola fez parceria, vamos chegar lá. Né? Estava vinculado, sim, à educação. Mas vamos trazer esses 2 cargos que você mencionou, nessas 2 faculdades. O primeiro veio... na Faculdade de Direito de Sabará, em qual Direito ano? Empresarial. Ano passado. 2023. Isso, 2023. Em junho de 2023, eu tive essa oportunidade. Eu tinha apenas 3 meses de mestrado. Eu acho importante salientar 3 meses de isso. mestrado concluído? Não, 3 meses de mestrado estudando. Eu ainda No não ingresso. concluí. Eu estou concluindo agora o mestrado. Você ainda não concluiu e é professora em 2 faculdades? Isso. Então... eu fiz uma palestra em Sabará, no Teatro Municipal de Sabará, sobre o direito na escola e trazendo todo o impacto que o direito na escola fez no Brasil. Introduzi algumas das coisas que eu aprendi na aula da pós-graduação de inteligência emocional. Tinha acabado de fazer outros treinamentos de inteligência emocional e gerou um impacto muito grande na diretoria da instituição e falou, essa menina, ela é boa, ela é nova, está oxigenada, vamos trazer ela para testar em uma matéria? Opa, então vamos entender. Então, em 2023, você não era contratada em uma faculdade, você foi palestrar e aí sim eles te convidaram. Isso. Depois dessa amostra gratuita aí. Isso. Depois que eu fiz essa palestra, fui convidada, fiz essa palestra e o mais legal disso é porque tinha matéria de direito empresarial, falência e recuperação. E falaram para mim, Isabela, você aceita dar falência e recuperação judicial? Eu olhei, pensei, respirei, eu falei assim, vou encarar o desafio. Não vou ficar presa a qual vai ser o conteúdo. Eu consigo, eu tenho competência para estudar, eu vou me esforçar e eu vou ser a melhor professora que essa faculdade já teve e os alunos vão gostar e eles vão querer que eu dê mais matérias lá na faculdade. Foi bem assim. E deu mais matérias? Então, agora eu estou sendo contratada para outras matérias. Renovou, então? Renovou agora, né? Esse semestre eu estou renovando.
inclusive recebi todos os feedbacks positivos no sentido de levar mesmo essa energia que a gente tem no direito na escola, esse amor, essa vontade de ser um professor que caminha de mão dada com o seu aluno. Porque nós estudamos com um nível, muitas vezes, de professor que se colocava numa posição de superioridade e o aluno numa posição de inferioridade que nunca chegaria naquele patamar. E eu construí a identidade da Isabela enquanto professora me inspirando no direito na escola. Então, eu segurei a mão dos meus alunos e falei, a gente segue princípios, a gente tem avaliações, a gente tem nota, a gente tem que ter autorresponsabilidade, mas eu vou com vocês até o final para que todos sejam aprovados. E no final isso foi tão incrível que todos deram esse retorno do quanto foi importante ter um professor que não estava lá para colocar medo, para oprimir aqueles alunos, mas para segurar a mão e levá-los ao sucesso. Porque ser contratado é um passo, né? Renovar é um outro permanecer. Permanecer. A Isabela falou algo muito interessante que eu acho que vale a pena absorver um pouco mais de informação. Você estava com a mentalidade de entrar em uma matéria que te deixava confortável, por exemplo, terceiro setor, algo nesse sentido. Mas você foi contratado para uma matéria completamente diferente. Muitas vezes a gente acha que o contrato vai vir para aquilo que a gente tanto sonha. Como que a gente lida com essa barreira de enfrentar? Quais são as habilidades que você considera essencial para um professor que tem um sonho de ser contratado, seja em escola, faculdade, pós-graduação, mas que tem medo, tem receio, insegurança da matéria que ele for delegado, não ser a que ele realmente domina? Assim, eu acredito que medo todos nós vamos ter. O medo, ele está aí para a proteção do ser humano. Ele não existe por acaso. O medo é o que te impede de não chegar ali na beirada da janela e saltar. O que a gente precisa fazer é usar o nosso medo e as nossas inseguranças a nosso favor. E focar no nosso propósito, porque o propósito, ele simplesmente me cegou para todas as minhas dificuldades, para todos os desafios. Eu falava, será que eu vou lembrar de todo o conteúdo de falência? É uma das matérias mais desafiadoras do curso de Direito, né? E complexas. E num ano que 2 grandes empresas entraram em recuperação judicial, né? Que foi a Americanas e a 123 Milhas, casos complexos da mídia que eu precisava, inclusive, absorver para levar para a sala de aula. Então, eu simplesmente tentei focar no propósito, na fome, na sede que eu tinha de mostrar que era possível e de que eu conseguia e de que aquilo realmente era a escolha da minha vida e encarar de frente. E quando eu cheguei em sala de aula, as habilidades, o que eu busquei fazer primeiro, estudar. O professor Carlos falava muito isso. Não adianta você ser uma pessoa animada, empática, ter didática, se você não tiver o conhecimento. Uhum. Então, eu tive que, de fato, sentar e estudar, e a gente não vai conhecer todas as matérias de direito a fundo. Vamos sempre ter que estudar para poder repassar. Mas eu tinha uma boa base do empresarial por ter trabalhado no jurídico da Ânima. Embora minha área fosse pública social, eu não podia esquecer que eu trabalhava numa SA de capital aberto que tem negócios complexos. Então, eu usei tudo aquilo, toda aquela visão societária a meu favor. E fui estudando. Primeiro ponto, todos os dias, antes de preparar as aulas que eu ia fazer, eu estudava, eu procurei matéria, eu procurei processos, eu me preparei, eu treinei para fazer aquilo. E, no final, o resultado foi positivo. E um segundo ponto é realmente focar naquilo que eu esperava que meus alunos tivessem no final do semestre. Eu não precisava que ele ficasse viciado em todos os artigos que falavam sobre na lei de falências ou tudo o que estava acontecendo em torno da falência e da recuperação judicial no Brasil. Eu precisava que ele estivesse preparado para que, se um dia ele fosse um advogado, ele soubesse interpretar aquela legislação adequadamente e, além de interpretar aquela legislação, ele tivesse uma visão transversal de onde que isso se esbarra dentro do direito e complementando com questões de Enem e de concurso público, sempre trazendo conteúdos atualizados, questões de prova, para poder treiná-los também para o sucesso na prova de ordem, que eram alunos do 8º período. Então, acredito que
as coisas que mais me marcaram nesse contexto em sala de aula que eu tentei aplicar como metodologia foi isso. Então, listando, propósito, entender ali a necessidade do aluno, o que mais? Conhecimento, exatamente. E ter um conhecimento um conhecimento multidisciplinar, trazer coisas atuais, entender o que está acontecendo em torno daquela matéria na atualidade, seja no Brasil ou no mundo. Então, ter acontecido os fatos com essas duas grandes empresas me favoreceu também para introduzi-los de forma prática no conteúdo que é tão desafiador. Perfeito. Legal. Mais uma coisa, que normalmente é uma dor de muitos membros que entram, né? Porque o direito na escola, normalmente, ele é o primeiro passo da carreira de muitas pessoas. Alguns já entram experientes, mas normalmente é o primeiro passo. E tem gente que fala, na minha cidade não tem como conseguir o cargo, ou porque eu não tenho isso, ou eu não tenho quem indica, ou eu não tenho ainda o mestrado. As pessoas, às vezes, arrumam essas objeções. E você conseguiu, então, fazendo um retrospecto aqui. Em 2018, você entrou e conseguiu um primeiro cargo no maior grupo de educação aí do Brasil, talvez. Então, em 2023, você consegue um cargo numa faculdade do interior de Minas Gerais. E no mesmo ano, no ano seguinte, né, na verdade, no mesmo ano, 2023 ainda, você consegue um cargo numa faculdade de capital, né, ainda sem o mestrado, né, ou seja, funciona em interior, funciona em capital. E quais, então, foram os aprendizados que você tirou aqui do programa, né, da pós ou curso de membros, que te conduziram a esse cargo? Eu acredito que, mais uma vez, reforçando a fé, é o primeiro ponto de tudo isso que me motivou e que me trouxe o combustível necessário para poder fazer tudo o que eu fiz. Mas a entrega, as pessoas geralmente elas querem que as coisas aconteçam do dia para a noite sem esforço, sem um mínimo de esforço. Porque eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo isso eu tenho também. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho história. Sua filha está com quantos anos? 2 anos de idade. Inclusive, eu ganhei minha filha, né, que foi um dos propósitos da lista nesse período aí de pandemia. E no período que eu ganhei a minha filha, eu estava fazendo uma pós-graduação. Eu estava amamentando de resguardo, fazendo pós-graduação. Isabela, precisa de uma energia sobrenatural? Se você quer conseguir resultados sobrenaturais, sim, você precisa entregar o seu melhor. Muito esforço, muita entrega, naturalmente. É a questão de plantio e colheita. Se você escolhe, vou fazer de vez em quando uma aula, tá tudo bem, você está contribuindo, né? Deus te abençoe, tá tudo ótimo. Mas se você quer resultados extraordinários, você precisa se entregar extraordinariamente. Você precisa se doar. As pessoas querem receber antes de se entregar. E o que eu fiz com todo esse amor, com todo o propósito, com tudo que eu fiz, com todo esse vínculo que eu gerei com as pessoas do programa, foi... Vale contar isso também. No ano passado, eu pedi demissão do mesmo cargo do jurídico que eu consegui, que era uma fonte de sustento, né, da minha casa, relevante, inclusive. Eu me programei para poder seguir o propósito mais uma vez. O mesmo cargo que eu desejei, que eu consegui, eu falei, não, agora não é mais o momento do jurídico, agora é o momento de expandir o direito na escola por dentro da Ânima. Então, de fato, eu me entreguei, dei diversas aulas, né? Investi tempo, investi amor, investi tempo da minha casa, investi recursos financeiros para poder me deslocar, para poder contribuir com o projeto de alguma forma, porque eu acreditava e acredito no que a gente está fazendo aqui, no que ainda tem por vir para o nosso país. Então, mirando no propósito, eu não fiquei pensando se, eu hoje vou acordar cedo, 8 horas da manhã, para poder ir dar uma aula, porque eu já trabalho tanto durante a semana, isso e aquilo. Não. Chovia, fazia sol, às vezes, financeiramente, por ter me desligado do cargo, as coisas difíceis, apertadas, eu me virava e estava aqui trabalhando, fazendo os projetos com a Milton Campos, trazendo, né, também
junto com o Lucas, o estúdio aqui para dentro da Milton Campos, para a gente consolidar esse passo tão importante que foi a parceria para desenvolver o piloto na Milton Campos, que é a maior faculdade de Direito, né, de Minas Gerais. Então, ali eu não estava ganhando nada financeiramente aos olhos das pessoas, né, o que as pessoas querem receber de imediato. Mas eu estava vendo aquilo que eu estava ganhando experiência, eu estava tendo acessos importantes para cumprir o propósito, eu estava do lado de pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que têm a mesma fome e sede, e eu estava do lado de pessoas também que poderiam ajudar o direito na escola a ser o maior projeto do país. Já é, mas eu acredito que ele ainda tem força para ser muito maior e esse é o objetivo. Você, então, seguiu o método, na verdade, 2 vezes, né? Acho que todo mundo que é membro do programa e está te ouvindo está enxergando o passo a passo claro aqui. Mas tem aquela pessoa que ainda está entrando que não conhece o método na íntegra, né? Porque você conseguiu o cargo, depois você largou o cargo, recomeçou o processo do zero até que vieram os outros 2 cargos, né? E você deu aulas gratuitas nos 2 momentos, né? Isso faz parte da que a gente chamaria aqui de prova do queijo, né? Fazer essa amostra, quem é de Minas Gerais sabe, a provinha do queijo é uma das fases do método de direito na escola. Para quem não conhece o método, o que exatamente você seguiu do método para conseguir os cargos? Nos 2 momentos, acho que dá para falar no mesmo pacote aqui. Eu acredito que como o meu foco já era um foco de ensino superior, eu dei algumas aulas, né? Comecei dando algumas aulas dentro do ensino básico, era necessário, é importante, né? Esse trabalho voluntário, esse contato com a escola nos transforma enquanto professores, mas como o meu foco era o ensino superior, eu busquei principalmente o fazer a capacitação, né? Fiz os cursos de membro, fiz as especializações e fui imediatamente me conectando com as pessoas do ecossistema escolar, seja da escola de base, seja do ensino superior. Então, aonde eu percebia que poderia abrir uma porta, poder levar, poder apresentar o programa, eu fiz esse passo e evidente, o passo mais relevante foi a prova do queijo. Eu acho que eu não dei a prova do queijo, eu dei vários queijos. eu falei, já que eu quero grandes resultados, eu não vou dar uma provinha, eu vou entregar vários queijos, vou distribuir queijo por aí para poder conseguir alavancar e otimizar e aumentar os resultados, né? Eu sou uma grande sonhadora, então eu sonhava alto, então eu entreguei muito, eu entreguei tudo. Então, dei as aulas, fiz os procedimentos, acompanhei as aulas, assisti aulas do Lucas, né, como ouvinte, então cumpri esse passo de aprendiz, de sentar no banco. Eu acredito que não importa o quanto a gente tenha de habilidade, a gente precisa ter a humildade de sentar no banco para ouvir, para entender. Eu observava muito como que o Lucas se conectava com os alunos de uma forma diferente, que é completamente diferente da aula que a gente dá no ensino superior e desafiador, inclusive, você concentrar os alunos. Então, eu observei o Lucas em algumas aulas, fiz todos os cursos, entreguei os queijos e aprendi, né, desenvolvi uma grande habilidade de lidar com leões, né, que é um passo importante. As pessoas colocam às vezes, pessoas num patamar muito grande, e tudo bem, elas merecem, estão ali, merecem respeito e toda a valorização, mas eu sou uma pessoa naturalmente cara de pau, então eu ia atrás, eu era ousada, eu perseguia, né, não de forma desagradável ou incômoda, né, com muita estratégia, com muita delicadeza e sabendo me posicionar no momento adequado, mas eu procurei as pessoas que poderiam abrir as portas. Eu fui até elas e, com toda a convicção do propósito, eu entreguei todo o amor do direito na escola para essas pessoas. E o engraçado é que hoje um dos maiores apoiadores nossos, que é o presidente da Milton Campos, eu posso falar, ele repete isso tantas vezes, o Dr. João Batista, eu apresentei para ele o direito na escola no momento que eu ainda trabalhava no jurídico.
a gente fez uma parceria com o Instituto, né? Instituto Ânima, fizemos 2 ou 3 turmas de pós-graduação na época da pandemia, que foram turmas grandes, inclusive, e eu reforçava todos os projetos no grupo de trabalho do jurídico. Eu sempre mandava um folder, alguma coisa do direito na escola, e ficava martelando aquilo na cabeça dele. E quando a gente foi fazer o Direito na Escola Experience do ano passado, e que a gente mostrou que já tinha números de 600 pessoas, ia ser lá na UAB, né? Ia ser no auditório da UAB. E aí, quando a gente chegou, né, eu e o Lucas, chegamos aqui com os números do que a gente tinha e como que a gente queria expandir e levar para mais pessoas, ele olhou e falou assim, gente, esses meninos fizeram esse evento tão fantástico assim na UAB, estão sem espaço e vão anunciar uma parceria com a Milton Campos, então a gente precisa de um lugar melhor. E aí a gente foi desenvolver o DNE lá no Sesc Paládio. E ele conta a história em todas as reuniões, para todo mundo que ele coloca para se conectar com a gente aqui na Ânima, que ele achava que era fogo de palha quando eu falava direito na escola. E que quando ele chegou na porta do Sesc Paládio e que ele viu filas e filas dando volta, ele adora rock, então ele falou que ele achou que estava no show do Rolling Stones. Ele fala, gente, isso aqui é um projeto social, um projeto de direito? Eu tô achando que eu tô no show do Rolling Stones. Ele fala isso em todas as reuniões e ele evidencia isso. Por quê? É a forma dele de validar que ele realmente, como um profissional que vê vários negócios, várias coisas, ele não imaginou o poder e a potência que poderia ter no direito na escola. E no momento que ele viu toda a força de contratação, toda a energia do grupo, toda a vinculação do grupo com o Lucas enquanto professor, enquanto esse mestre inspirador, ele identificou a Ânima na hora e falou, a gente quer vocês. Vamos para Milton Campos, vamos fazer o piloto, e abriu as portas para essa parceria com a Milton Campos e hoje, né, abriu as portas para a gente fazer a parceria nacional, não só na Milton Campos. Você teve marcos muito importantes, tanto na sua vida como na vida da história do direito na escola, mas quem está prestando bastante atenção nesse podcast deve ter percebido algo que é preciso mencionar. Você disse antes que não falava, era uma pessoa que não conseguia abrir a boca para falar com ninguém. E agora você falou que é uma pessoa que vai atrás, sem perturbar, mas que é insistente. O que mudou da Isabela de antes para a Isabela de hoje? A que não falava para a que é insistente e corre atrás daquilo que almeja. É engraçado, assim, eu não falava dessa forma, né? Eu tentava falar, mas realmente, para pessoas que viveram processos de violência, de agressão, a gente sempre se sente sufocado quando vai se posicionar diante de uma pessoa, principalmente de uma grande autoridade. Então, aquilo era sempre algo muito amedrontador para mim. E todo esse tratamento, né, essa coisa da inteligência emocional, esse meu vínculo com a fé também, buscando força em Deus, e todo esse trabalho de repetição, toda essa profissionalização, isso me impulsionou. Então, uma das coisas que o Lucas fazia com a gente era vai com medo mesmo. Então, diversas vezes eu saí de uma reunião falando assim, meu Deus, todo mundo deve ter percebido que eu estava em pânico, tremendo e etc. Mas eu ia da mesma forma, porque eu estava vinculada ao propósito. Então, hoje eu sinto mais conforto, mais segurança, porque a experiência, ela traz validação e ela traz essa confirmação dentro da gente. Mas eu ia com medo mesmo, eu ia tremendo mesmo, eu tentava de todas as formas entregar a paixão. Eu entregava a paixão. As pessoas viam uma pessoa insegura, uma menina insegura, mas enxergavam a paixão e o potencial técnico que eu tinha e acabavam me dando alguma atenção. Então, se eu pudesse deixar algum encorajamento aqui, vai com sua deficiência mesmo, vai com seu medo mesmo, lógico, se prepare,
tente melhorar nas suas dificuldades, identifica onde estão os seus principais gargalos enquanto profissional para poder estar nesses ambientes, entendam as pessoas, né? Entenda a escola que você vai procurar, entenda o diretor que você vai procurar, faça uma preparação antes disso, mas vai com a sua falha mesmo, porque ninguém é perfeito. O que traz esse medo, o incontrolável, é a nossa tentativa de ser perfeito e de achar que vai chegar o momento certo. O momento certo é o agora, é a nossa coragem, né? Foi o momento que o próprio Lucas, quando fundou o projeto, falou: eu não sou professor, eu não sou advogado ainda, mas eu vou fazer acontecer. E é essa inspiração, né? Por isso que é importante a gente contar a história, porque às vezes a pessoa que está ali me vendo, ela tem uma visão da Isabela completamente diferente da Isabela que já está na Milton Campos, que já está na Ânima, mas a Isabela que está na Ânima, que está na Milton Campos, era a Isabela que tinha pânico e que foi com pânico, e que encarou todos os seus medos por acreditar em algo maior e melhor para esse país. Então, eu me inspirei nisso, na coragem que realmente o Lucas fomentou dentro de mim, nessa fagulha, enquanto aluna ali na pós-graduação, e fui com medo. E a gente continua indo com medo mesmo assim, e vamos até a presidência da República se precisar. Você teve nesse processo, né, muito propósito, muita inspiração, muita transpiração, muita persistência. Isso ficou claro aqui na sua fala e eu testemunhei tudo isso realmente. Mas você também teve que desenvolver técnicas, né? Você falou, vai com medo, mas se capacite. Dentro dessa ideia de capacitação, né? Mais uma vez, você que acompanhou a evolução do curso, né? Porque o mundo vai mudando, a gente também foi mudando esses treinamentos, né? Primeiro porque a gente teve que migrar para online, depois da pandemia, depois porque a gente teve que adequar conteúdos. Dentro de tudo que você viu isso às vezes aqui do bastidor, do que você vê que a gente tem hoje, o que é importante aqui na ideia de capacitação? Você falou falar em público, você mencionou tecnologia, você falou de didática com o aluno, os elementos técnicos que são essenciais para retirar daqui. Eu acredito que você já falou 4 aí que são extremamente relevantes, mas hoje eu levanto fortemente a bandeira da inteligência emocional, faço muitos treinamentos disso, porque às vezes a pessoa é extremamente técnica, tem um conhecimento jurídico robusto, tem altas habilidades, mas existem entraves, questões, como haviam na minha vida, grandes questões e bloqueios internos que impedem as pessoas de alcançar aquilo. Então, eu acredito que, assim como a pessoa precisa conhecer do direito, né, estar antenada no direito, ela não pode chegar dentro de sala de aula sem trazer uma informação coesa, sem trazer uma informação atual, sem trazer uma informação que seja compreendida pelo seu público, né? Identificar esse público e que ele compreenda exatamente o que essa pessoa está falando, mas essa base de realmente a pessoa buscar se identificar quais são as suas qualidades, os seus defeitos e trabalhar esse aspecto da inteligência é, para mim, a base disso tudo que a gente conversou, porque uma pessoa que tem esse tipo de bloqueio, ela não consegue enxergar nem as habilidades que ela tem. Então, hoje, eu acredito que que foi o que mais me marcou dentro do curso e o que me inspira até a estudar mais, a cuidar mais do meu físico, a cuidar mais da aparência, a lidar melhor com as pessoas, né, a conviver em grupo, em ambientes, né, tão conflituosos, hoje num universo onde as pessoas estão com opiniões tão diferentes, polarizadas, principalmente em ambiente escolar. A gente sabe que vai lidar com uma diversidade de opiniões, então você precisa desenvolver capacidade, habilidade, sabedoria para poder lidar com esses desafios. E o resto você estuda e manda a bola para dentro. Perfeito. Daqui, para mim, já estou satisfeita. Perfeito. Então vamos lá, né? Da professora, né, que sofreu violência, com filho no colo, que conseguiu cargos e negócios, cargos para você e negócios para o grupo. Para quem está te ouvindo hoje, talvez esteja do mesmo lugar que você estava lá atrás, ou do meio do caminho. O que você tem de mensagem para dar para essa pessoa que quer começar? O que você indicaria para quem quer
começar ou recomeçar agora? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui de mensagem é: não importa a vida que você viveu, a família que você veio, qual é a sua aparência, o que tem na sua conta bancária, ou todos os desafios que você pode enfrentar dentro da sua casa. Se você acredita fortemente que você tem algo que pode transformar esse país, como eu acredito que todos nós fomos chamados para um propósito, eu quero te dizer que tudo que você precisa está dentro de você e que basta um ar de paz, uma busca interna, um pouco de resiliência e se conhecer para poder efetivamente buscar um resultado extraordinário. A Isabela é só uma parte desse corpo. A Isabela que trouxe resultados extraordinários, ela é só um dedinho do que eu acredito que Deus tem para essa nação, do que o Direito na Escola tem como missão e como propósito. Nós estamos vivendo um período onde a violência na escola está sendo tão enfatizada, porque, de fato, ela é real. Ela machuca, ela maltratou muitas pessoas durante muitos anos. Eu acredito que ninguém que está me assistindo aqui, em algum momento da vida, né, não tenha passado por situação de dor, de bullying, de ataque, seja o que for, né? Então, eu acredito que se existe alguma dor dentro de você, busque nessa dor a força para fazer algo diferente por esse país. E se você é advogado, se você tem vontade de ser professor, o Direito na Escola é o seu lugar. E aqui tem pessoas, o Lucas, a Natália, a Denise, a Fran e tantas outras pessoas esperando que você crie coragem, que você desperte o melhor de você para contribuir, para trazer tão grandes negócios quanto a Isabela trouxe, ou até muito maior do que eu trouxe. Está tudo aí escondidinho dentro de você, basta um pouquinho de coragem, ousadia e um pouquinho de olhar com sensibilidade e dizer: o Direito na Escola é a minha missão nesse país e eu tenho condição de fazer parte disso. Então, o que eu quero dizer é: vem entregar um pouco, né, contribuir um pouco. Se você já tem o coração inclinado para o Direito na Escola, vem entregar o que você tem de melhor. Afinal, o que é a vida se não crescer e contribuir? Não adianta só a gente querer crescer profissionalmente, a gente precisa contribuir. E essa nação precisa de você, advogado, precisa de você, professor corajoso, para acabar com essa cultura de violência na escola, para dizer um basta, para a gente dar as mãos e inundar de fato esse país com essa onda azul, com esse poder, essa potência desse projeto que começou lá em 2011 com esse professor ousado e que inspirou tantas pessoas e que inspirou a minha vida. Use essa energia, você tem a capacidade e a gente está doido querendo esperar tudo de melhor de você para a gente crescer ainda mais. Opa! Então, depois dessa mensagem final, né, que traduz muito o que você viveu, né, e que você enxerga e o que você deseja para as pessoas, com muita honra, né, eu te entrego aqui agora o seu broche. Esse broche, ele faz parte de um kit de prêmio que a gente entrega, né, com muito simbolismo para quem consegue esses êxitos, né, que no caso é o cargo de professor contratado. A gente entrega o broche dourado, que está aqui na minha mão. Se você está ouvindo isso por áudio, você não está vendo o broche, né? Se você está no YouTube, você está vendo. E também o troféu. O troféu você vai receber no nosso evento nacional. Sempre no meio do ano a gente faz um evento nacional. Então, esse ano, no meio do ano, você irá receber. E agora, o seu broche a gente entrega aqui nessa entrevista. Parabéns, né? E eu já sei, né, que ele é não o início, né, porque essa história começou tão lá atrás, mas ele é o início das maiores obras que vão chegar ainda, né? Então, parabéns por esse grande passo, né? E espero ter novas conversas como essa para atualizar as pessoas dos grandes projetos que eu tenho visto você desenvolvendo aí, que vão gerar frutos muito em breve. Parabéns, Isabela. Finalmente, né? O broche chegou nas suas mãos. Eu ia falar isso.
Gente, eu cobrei o Lucas durante 7 meses. Quem sabe que a gente trabalha quase todos os dias juntos. E ele tem o método, recebe o broche, no podcast, no evento, certinho o procedimento. E eu respeito muito a liderança. Não tem como dar jeitinho. Não existe jeitinho. Aliás, no direito na escola não existe jeitinho. É tudo reto, né? Para ser fluido, para realmente acontecer da forma adequada. Então, eu implicava com ele, eu falava, você vai me dar 3 broches, você vai me dar 1 de ouro, enfim. Chegou com 7 meses, mas eu acredito que chegou no tempo certo. E eu só quero finalizar a minha fala, já que eu contei para todo mundo, eu quero de verdade finalizar a minha fala dizendo, eu sei que eu já disse isso algumas vezes, mas não gravado e não olhando no seu olho. Eu quero dizer para você, Lucas, que você é um grande homem. Que o que você faz na vida das pessoas é dom de Deus. E que o que você fez na minha vida e tem feito na vida de tantas outras pessoas, de fato, vai impactar o Brasil. Então, eu quero te agradecer em nome da minha vida, da minha família e te dizer que nada é clichê, nada é pela gravação. Você tem uma importância, você foi um professor. É importante a gente dizer da importância dos professores. Eu não me lembro de ter tido um professor relevante na época de escola, então eu posso dizer que você foi o meu primeiro professor que realmente entendeu as minhas dificuldades, entendeu as minhas dores e acrescentou na minha vida e libertou, né? Abriu, eu acredito que foi um processo essa libertação, mas você abriu com tudo que a gente experienciou o cadeado da minha cadeia. Então, eu quero dizer que você tem uma importância muito grande na minha vida e que eu tenho certeza que isso se repete em várias casas, na vida de várias pessoas. E eu quero te dizer que aqui você sempre vai ter uma pupila, uma aluna que tem muito amor por você, pela sua família que está crescendo e sempre uma pessoa que vai orar e que vai interceder e que vai ficar sempre do seu lado, torcendo para que aquele propósito que Deus colocou no seu coração seja cada dia mais forte, que você seja próspero e cada dia mais feliz, porque você merece, você é um grande professor, você é o maior professor que já passou na minha vida. Muito, muito, muito obrigada pelo que você representa na minha vida. Imagina, né? Para quem não está vendo, ele está vermelho. Nesse podcast não. Ele está muito vermelho, inclusive. Obrigado. Eu agradeço muito de coração, porque acho que para o professor não existe nada melhor do que ouvir algo assim, né? De que o que você faz é útil para a vida de alguém. Acho que vale mais do que qualquer coisa na carreira, né? A vida de professor traz muitas vantagens, mas essa é a maior. Então, obrigado mesmo por ouvir isso, né? E eu agradeço ainda mais, né? Porque você não só conseguiu compreender e enxergar tudo que estava acontecendo, mas você se capacitou, né? Ganhou níveis muito mais altos do que esperados e multiplicou, né? E transborda hoje na vida de outras pessoas. Essa que é a maravilha dessa corrente, né? É o fruto que gera frutos e gera frutos. E é assim, com essa multiplicação, que a gente vai transformar o Brasil num país mais cidadão. Então, obrigado por nos acompanhar e multiplicar essa trajetória. De verdade, tá? Eu sei que a gente contando aqui em tão pouco tempo, não aparece as dores, não aparece os choros, não aparece o momento que a coisa quase vai dar errado e que no final acaba dando certo. Isso não dá para traduzir aqui, né? Mas a pessoa que para imaginar, em 5 anos, passa tudo isso, e eu vi muitos desses seus choros, e eu tenho certeza que você vai rir muito depois, tá? Ainda mais, né? Vai ter muito mais frutos. Então, obrigado mesmo. Isabela, para quem quiser te encontrar, continuar esse bate-papo com você, conhecer um pouco mais sobre a sua história, aonde que pode te localizar? Bom, meu Instagram é @leonelcereda, pode me chamar no direct, ou pode incomodar a Natália lá no direct do Direito na Escola. A gente está sempre junto. E eu vou dar um micro spoiler aqui, que a gente está programando um dia de arrancada do ano de 2024 no topo. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para poder convidar quem se identificou aí com as dificuldades, com os desafios. Nós estamos preparando uma programação bem legal para a primeira semana de fevereiro, aqui na Milton Campus, onde
a ideia é trabalhar justamente isso, o digital, as dores, e ter um momento de experiência e um momento de alegria, de comemoração e de conexão. Afinal, a ambiência, a conexão transforma a vida, transformou a minha e a gente quer transformar a sua. Então, repete aí a rede social. @Leonel Cereda é o meu Instagram. Cereda é com C. Cereda, isso. CEREDA. @Leonel Cereda. Então é isso. Pulei alguma parte? Nenhuma, tudo perfeito. Então tá, esse foi o episódio de número 26, né? O primeiro presencial aqui na Milton Campos, que foi uma captação de parceria da própria Isabela, né? Nada melhor do que começarmos o ano com um estúdio novo, episódio novo. Então, eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Isabela Leonel Cereda. Até o próximo Direito na Escola Cast.